Olá pessoal, meu nome é Zaine e neste vídeo nós vamos continuar com a série Concurso Público. E na prosa de hoje o tema é como organizar os estudos. Você organiza os seus estudos? Você estabelece uma rotina para fazê-lo? Neste vídeo eu vou contar para vocês como que eu organizo meus estudos e também como eu fiz para tornar essa prática um hábito na minha rotina. E você, já começou a estudar para o concurso? Vem prosear comigo! Vamos lá então, mas antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber os nossos conteúdos sobre educação e em especial sobre esta série. Como que eu vou compartilhar isso com vocês? Eu acredito assim que organizar para os estudos é pessoal. Com a experiência, com o tempo, né, com a demanda que a gente tem, nós que trabalhamos na educação, temos sempre que ser atualizados. Então, ao longo da minha carreira, eu fui melhorando a minha organização. Mas para o concurso, como a gente tem datas pré-estabelecidas e no edital a gente já consegue ter uma ideia dos conteúdos, fica um pouquinho diferente, porque você tem que ir focado já naquele assunto. O primeiro passo que você precisa dar nos seus estudos para o concurso é selecionar o edital. Então, o concurso que você quer passar, que você deseja, tem que ser aquele que você deseja. Ah, Zaine, eu quero passar no estado, né? Ou eu quero passar na prefeitura do meu município, não importa. Você vai selecionar este edital. Por que você vai selecionar este edital? Porque normalmente os editais seguem uma linha. Então entra lá no site, né, da prefeitura ou da empresa que organiza esse concurso. Normalmente são as mesmas empresas que organizam. A mudança não é grande, né? Dificilmente a gente vê essas mudanças. Então você entra no site e seleciona lá qual empresa que é. Às vezes no site da própria prefeitura ou estado tem, mas se você conseguir entrar na empresa é melhor. Então selecione esse edital. E o que você vai fazer? Você vai selecionar esse edital porque você precisa se apropriar dessa estrutura. As empresas que fazem concurso público, elas não mudam muito a estrutura, sabe? A organização das perguntas. Tem algumas que as múltiplas escolhas são de 4 ou são de 5 opções. A quantidade de perguntas, se são 30, se são 50, porque isso varia. Tem alguns editais que tem 50 perguntas objetivas mais redação, ou tem 30 mais redação. Então tudo isso você vai conseguir se organizar no tempo. Então quanto tempo vai demorar? Essa prova de 50 perguntas mais redação vai demandar mais tempo do que a de 30. Então você precisa conhecer o seu edital, são informações muito importantes que vão te ajudar bastante. Então primeiro passo, selecione o edital. Selecionou o edital que você quer, tem que ser o que você quer, tá bom? Se você quer passar na prefeitura do seu município ou do estado, seleciona este, de preferência o último. Se você já fez essa prova, já participou desse concurso, melhor ainda, porque aí você já teve essa experiência. Se é a sua primeira vez, também vai ser muito importante para você conhecer o caderno de provas, para você ver como que é um gabarito. Então a prova anterior já vai te dar esses indícios. Então assim, selecione o edital e lá no edital vai ter os conteúdos, vai ter todas as regras no edital. E assim, gente, uma coisa que vocês têm que ter muito claro, edital não negocia. O que estiver no edital vai acontecer na prova. Então você tem que estar muito atento ao edital. Leia o edital com atenção, sabe? Às vezes eu converso com pessoas que vai fazer a prova e nem lê o edital todo, às vezes leva o material que vai usar no dia da prova errado. Então assim, são coisas simples, sabe? Que lá no edital vai estar bem certinho, detalhado para você se sair bem. Então, leia o edital com atenção, reserve um dia para você ter esse conhecimento. Bom, o nosso objetivo aqui é organizar os nossos estudos, então a gente precisa focar nos conteúdos. Nesse edital vai ter conteúdos de legislação, vai ter conteúdos pedagógicos e específicos. A prova de professor, que a gente chama professor 1, né, que é professor de educação básica, ele vai contemplar, se for estado, só professor 1 ali de primeiro ano a quinto ano.
Se for professor de prefeitura, pode ser que contemple o professor de educação infantil e o professor de ensino fundamental na mesma prova. Então se atente a isso. Se tem opções lá de só educação infantil, ok. Se tem opções de educação infantil e fundamental, você precisa observar isso. Ou se tem só para professor de ensino fundamental 1, né? Que é o de 1º a 5º ano. Então se atente a isso. Por quê? Porque os conteúdos vão estar mais específicos, né, para um atendimento, ou não, ou eles vão estar ali misturados, né? Então você vai ter mais atenção ainda nessa prova. Então, você selecionou os conteúdos, primeiro vamos de legislação. Eu analisei um edital e eu fiquei muito feliz, gente, porque tem todos os links lá de leis e legislações que regem a educação no Brasil. E no município, né, enfim, onde contempla ali tem. Então tá muito fácil, né, de você entrar ali e clicar e você já vai direto para o documento. Se o edital não tiver essa indicação, você precisa se atentar exatamente como que está descrito lá. O ano, a resolução, todas as datas, né? O número certinho. Por quê? Porque mudam, né? Às vezes tem algumas atualizações. Então, se não tem ali o link, você coloca lá no Google e sai, né, um documento e você não confirma a fonte direitinho, você pode estar estudando um documento que não está atualizado e isso vai te atrapalhar. Então, se atente bastante a isso. Mas eu percebi que os editais têm um link, né? E isso facilita bastante. Então, assim, entre no link, selecione e organize. Na legislação vai ter LDB, vai ter as diretrizes, vai ter resoluções, né, sobre o atendimento da educação especial, vai ter sobre educação infantil, vai ter, enfim, de todos os atendimentos ali que contempla o ECA. Então você precisa estar organizando todos esses documentos para entrar num cronograma de estudo, né, que em outro vídeo a Monique vai estar falando melhor sobre o cronograma, mas para você já ter na rotina ali quais os conteúdos que você vai estudar. Esses são os conhecimentos sobre legislação. No edital também tem os conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos específicos, então assim, não confunda, tá bom? Porque eu percebi que a bibliografia também é diferente. Nos conhecimentos pedagógicos vai estar falando sobre a organização da escola, vai estar falando sobre o histórico da educação infantil, da alfabetização no Brasil. Enfim, ele vai englobar o conhecimento pedagógico de maneira geral na educação. Tem até outros editais que têm os conhecimentos pedagógicos, porém é para professor de outros níveis. Isso é bem comum. Então, esses conhecimentos também são muito importantes, até para você conhecer mesmo a educação no país, como que ela teve andamento. Vai ter também conteúdo sobre a educação no estado ou no município. É bem específico sobre as matérias pedagógicas. Vai falar sobre a organização da escola, né, como eu já falei, vai falar sobre o PPP, o Projeto Político Pedagógico, a participação de todos, a educação inclusiva. Então, o conhecimento pedagógico é de uma maneira geral que fica ali no edital. Aí tem o conhecimento específico. Se a prova for para a educação infantil, ela vai conter conhecimentos específicos sobre a criança, o desenvolvimento infantil, sobre o desenho, sobre oralidade, leitura e escrita na educação infantil, sobre movimento, enfim, vai ter ali as atividades que atendem a essa demanda. E também, se o edital for para o atendimento de 1º ano a 5º ano, vai ter conteúdo sobre alfabetização, sobre as linguagens matemáticas e sobre outros conteúdos também que é do atendimento dessa faixa etária. Então, professora, se atente a esse edital. E eu me atualizei, né, porque assim, os editais mudam. E o que eu percebi? Que os editais, eles vão se atualizando, mas não tão rapidamente, sabe? Então, tem bibliografias que no edital anterior esteve presente e nesse edital está também. Então, assim, você viu os conteúdos ali, elencou os conteúdos? Agora vamos para a bibliografia dos conteúdos pedagógicos e específicos. Vai estar separado, né, pelo que eu observei, e a bibliografia é um pouco diferente também.
Zane, como que eu vou fazer? Muito livro para ler. Como é que eu vou fazer para ler tudo isso de livro? Realmente, é muito livro. Mas não se preocupe que tem solução isso, tá bom? Então, assim, quando você seleciona ali os conteúdos, você vai selecionar um livro. Eu percebi que alguns têm link, sabe? Para o PDF, para baixar o PDF, mas outros não têm. Então, como que a gente vai fazer para ter esses livros, ter acesso a esses conteúdos? Você pode selecionar esse conteúdo com o nome do autor e do livro que está ali, colocar no Google, que de repente pode vir algum artigo interessante. Sempre tem que ver se é de confiança esse artigo. As universidades federais têm muitos artigos bons, né? Os cursos de pós-graduação, de pessoas estudantes, né, na área da educação, que produzem. Isso faz com que você tenha uma ideia sobre o que aquele autor diz sobre aquele tema. Por exemplo, sobre a alfabetização. O que o autor diz sobre a alfabetização? O que ele acredita sobre a alfabetização? Você precisa saber. Porque na hora da pergunta, quando a gente vai responder e a gente está lendo ali, algumas alternativas a gente já sabe que aquele autor não acredita naquilo. Então você já vai eliminando. Então assim, gente, quando a gente vai olhar um livro para estudo, é muito legal ler um livro todo. Muito gostoso. Eu, sinceramente, gosto de ler um livro todo e depois ir estudando as partes, mas o concurso não é hora para isso, tá bom? Você tem os conteúdos, você tem o autor, está com o livro, seja ele físico ou em PDF, não tem problema. Vá no sumário, tem os temas dos capítulos. Aqui nos temas você vai conseguir selecionar os conteúdos que você precisa saber. Então a leitura, ela fica mais seletiva. Porque são muitos livros e você não vai conseguir fazer a leitura de todos eles. Se o seu concurso vai acontecer daqui 2 anos, tudo bem, você de repente até tem esse tempo, mas pode ser que não. Então, você precisa fazer as anotações, você precisa se organizar, então vá exatamente no capítulo que você precisa, no assunto que você precisa e estude. Se o livro não for seu, for emprestado, você precisa devolver esse livro. Então, tire cópia, né? Tire foto, você pode... Hoje tem muito recurso, gente. Não precisa tirar cópia de folha, né? A gente pode escanear. Então facilita bastante. Na internet também tem alguns sites de acesso a e-books, né? Muitos livros já viraram e-books. Então a gente consegue fazer essa leitura no computador. Então procure onde que tem, né? Depois a gente pode até dar umas ideias para vocês sobre alguns sites de confiança que dá pra gente utilizar. Eu vou deixar aqui na descrição alguns sites que vocês podem acessar e ter acesso a esses livros. Alguns são pagos, outros não. Aí vai conforme a condição de cada um, tá bom? Outra dica que eu tenho para vocês, gente, é sobre biblioteca pública. As pessoas às vezes não têm o costume de frequentá-las. Nos municípios normalmente tem uma biblioteca pública, então assim, vá até a biblioteca, veja que livro tem, de repente tem os livros que você precisa. Não pode ser que não tenha todos, mas tem a parte. Na escola, se você já trabalha em escola também, pergunte, sabe? Às vezes tem aquela colega que tem, a orientadora pode ser que tenha, a diretora, pergunta. Então, assim, é sempre naquele cuidado, né? De que você vai estar emprestando, que é para estudo e que você já vai se organizar também para fazer essa devolução. Então, assim, você já sabe como selecionar esse edital, você já sabe como selecionar esses materiais. Agora eu quero falar de um assunto muito importante com vocês que vai fazer toda a diferença na organização dos seus estudos, que é a rotina. Nós precisamos ter uma rotina de estudo, de trabalho, de participação da vida familiar. A gente precisa ter uma rotina. E assim, se você tem o foco do seu concurso, de conquistar a sua vaga, você precisa ter uma rotina bem organizada. Então, na sua semana, selecione um dia que você vai se dedicar aos seus estudos. Ah, Zane, mas eu tenho filhos. Ah, mas eu, tenho meu esposo, eu tenho meus pais, tenho meu trabalho. Como que eu vou fazer? Você vai se organizar. Você vai precisar fazer escolhas. Isso é muito importante. Então, pessoal, esse estudo focado no concurso, um dia ele vai acabar. Então, você precisa fazer escolhas. Você precisa selecionar. Porque a gente precisa olhar para a nossa rotina e identificar aquilo que rouba o nosso tempo. Rede social, internet,
novelas, né? O tempo vendo Netflix, isso rouba muito o nosso tempo. Ou às vezes fazendo alguma coisa que não é tão importante naquele momento. Mas eu quero que você faça realmente uma boa escolha. Se tiver que escolher entre brincar com seu filho ou ver uma série que você gosta muito na Netflix, você vai brincar com seu filho e na série você não vai ver nesse momento e vai se dedicar aos estudos. Faça boas escolhas, a sua família não precisa sofrer nesse momento, né? As pessoas que você convive, as pessoas que te amam, eu tenho certeza que elas querem o seu bem e querem que você conquiste. Porque quando você conquistar a sua vaga, essa vai ser uma conquista para todos. A sua vida vai mudar, né? O seu sonho sendo realizado. Então isso é um sonho coletivo, né? Não é só um sonho seu. Então converse, né? Fale, olha, nesse horário, nesse dia da semana eu vou estudar. Eu tenho certeza que se você colocar para sua família os seus objetivos, eles vão estar te ajudando. Então, se você tem filhos pequenos, né, que de repente requer bastante atenção, aí trabalho o dia todo, chego em casa, tenho as crianças pequenas, quem pode te ajudar uma vez na semana, né, seja pai, mãe, sogra, enfim, alguma pessoa que possa te ajudar, o seu esposo possa te ajudar, porque essa vai ser uma conquista que vai fazer todo mundo feliz, e principalmente você, e a sua carreira é muito importante. Então, esclareça, converse, fale sobre essa sua necessidade de estabelecer um dia de estudo. Quanto tempo de estudo, Zane, eu preciso ter? Depende de você. Se vai ser 1 hora, se vai ser 2 horas, se vai ser 5 horas. O importante é que tenha. Então, na sua semana ali, organize. Se vai ser segunda-feira, toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite, eu vou estudar. Então, toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite, você vai estudar. Coloque para apitar no celular, não marque nada. Se alguém vier falar para você, vamos em tal lugar, tem tal compromisso, olha, não posso, por quê? Porque eu vou estudar. Então você precisa ter essa meta, esse é um foco seu. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas vai passar, né? Vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Então, assim, se organize estabelecendo uma rotina. E sobre tudo isso que eu falei com vocês, gente, tudo é motivo, sabe? Não é desculpa, não trate como desculpa. Filhos pequenos não são desculpas, são motivos. Um trabalho que demanda muito do seu físico, né, do seu esforço, é um motivo. Então, tenha esse foco de que você está se dedicando para o seu crescimento profissional e você vai alcançar. Então, todo esse esforço vai ter valido a pena. Tem algumas coisas da rotina, assim, que hoje, com a experiência que eu tenho, eu não abro mão, sabe? Que é uma boa noite de sono, que é uma boa alimentação, tentar... às vezes a gente fala assim, eu varei a noite estudando, né? Mas aí teve que acordar cedo para ir trabalhar e ficou cansado. Então a gente tem que saber organizar isso, ponderar, sabe? Para não pesar para ninguém. Porque, afinal, se a gente está trabalhando num local, a gente precisa continuar se dedicando 100%. Se nós estamos com a nossa família, a gente precisa se dedicar 100%. E nos seus estudos também. Então, se você estabelecer uma rotina, isso vai facilitar muito. Isso vai resolver muita coisa para você, tá bom? Então, estabeleça a rotina. Outra coisa, o local que você vai estudar, né? Tenha um local adequado. Que se você consegue estudar, às vezes com algum barulho, tudo bem, saiba disso. Se você não consegue, então você precisa procurar um local adequado, silencioso para você. O local é muito importante, a iluminação, tudo isso. Se você tá com fome também, né? Ninguém consegue se concentrar com fome. Então se organize para aquele momento de estudo ser de qualidade, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre para quem que é esse estudo, essa organização de estudo. Essa organização de estudo é para todos que querem ter a sua vaga no concurso. Zane, mas quando chegar perto do concurso eu vou fazer um cursinho. Gente, fazer um cursinho é excelente. Se você pode fazer esse investimento, invista mesmo. É muito importante, quanto mais estratégias, mais ferramentas você tiver de aprender, de ter conhecimento, isso vai te ajudar a conquistar a sua vaga. Mas não é o cursinho que vai garantir a sua vaga, certo? O professor lá na aula, né, que vai dar aula do cursinho, eu tenho certeza que é uma pessoa excelente, que tem experiência, mas o conhecimento está para ele vai ali te transmitir o conhecimento, né,
Normalmente são bastante pessoas na sala de cursinho, então tem muita diferença entre estar na aula, assistir a aula e estudar. Então, mesmo que você vá fazer um cursinho, os cursinhos normalmente acontecem próximo ao concurso, né? Se você vai fazer um cursinho, você reserva um horário de estudo também. Faça essa mesma prática. Olhe o edital, selecione os conteúdos, selecione a bibliografia, tudo que a gente já conversou aqui é importante que você faça. Se você puder já adiantar os conteúdos do cursinho, chegar na aula para tirar dúvida com o professor, porque às vezes o aluno fica ali na aula de ouvinte, às vezes a gente faz isso. Vai numa aula, fica ali presente, mas não está anotando, né? Não tem aquela postura de estudante, então você precisa ter essa postura. Anote, né? Para você fazer revisão depois, isso é muito importante e vai te ajudar bastante. Bom, pessoal, essas são as dicas de organização dos estudos que eu tenho para vocês. Essa etapa não pode pular, ela é muito importante. Então, reveja esse vídeo quantas vezes forem necessário. Se precisar, anote, sabe, algumas dicas, porque a gente às vezes acaba esquecendo. Porque se você se organizar, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Porque organização e rotina é, assim, crucial para a conquista de vaga de concurso. Eu agradeço muito por você ter estado aqui comigo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. E no próximo vídeo, a Monique vai falar sobre estratégias de estudo. O vídeo está muito legal, tenho certeza que vai ajudar bastante. Se você gostou, deixe o seu like. E se é a sua primeira vez vendo esse vídeo, acesse o link, pois temos o primeiro episódio dessa série. Um beijo e até a próxima!